gente, tudo bem? Muito feliz de estar aqui gravando mais um vídeo para vocês. Esse foi um vídeo que eu perguntei lá no Facebook se vocês queriam que eu gravasse sobre o ciclo de fazer nascer um livro e a galera curtiu, pediu para eu gravar, então aqui estou eu. Bom, gente, vou começar falando do processo logo depois de eu entregar o livro para a editora. Eu tenho feito uma média de um livro por ano e aí depois que eu entrego para a editora é engraçado, porque eu fico com uma sensação estranha de que nunca mais eu vou escrever livro nenhum. Eu tenho certeza que isso vai passar, mas eu fico assim um período falando, ai gente, será que vai vir uma ideia legal? Será que vem um livro novo que vai me, tocar, me emocionar para escrever? Só que aí, gente, isso dura mais ou menos um mês e meio, e aí como eu já tô acostumada, eu deixo seguir. Vou viajar, vou curtir, vou à praia, vou curtir os amigos, vou curtir a vida pessoal intensamente, porque aí de repente começa a vir uma história. Normalmente chega pela personagem, eu me apaixono por uma personagem, fico curiosa para saber quem é ela, o que ela faz, e aí a trama vai nascendo. Nem sempre eu sei o final, então o que eu tenho feito? Quando eu começo a fazer as primeiras anotações, eu anoto o nome das personagens que estão vindo na minha cabeça, já começo a anotar a ordem dos capítulos. Aí às vezes o final eu não coloco, mas aí ao longo da escrita mesmo do livro, o final vem na minha cabeça e eu já anoto, então eu fico com o livro inteiro até o final para eu saber por onde eu vou caminhar. Às vezes um detalhe que precisa ser colocado no início, uma situação que precisa ser feita no meio. Se você não fizer muitas anotações, você se perde. Bom, esse meu ciclo de escrita dura mais ou menos atualmente uns 6, 7 meses, é o período que eu fico com o livro. Então como é que eu vou fazer? Eu tenho um caderno, normalmente eu uso os 2 cadernos desse, e aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui estão os personagens, aí aqui já tá a ordem das cenas, aí eu tô colocando aqui, então, não repara a letra, é um garranchinho, ordem das cenas. Aí aqui eu deixo ainda anotação para alguma coisa, e aqui já começam algumas frases que me vêm à cabeça que eu acho que tem a ver com o livro, eu coloco, também deixo um espaço, e aqui começa capítulo 1. Eu vou numerando as folhas para eu ter uma ideia. Eu já sei mais ou menos quantas páginas dessa de caderno vai dar no computador e já sei mais ou menos também quantas páginas do computador eu quero para o meu capítulo. Aí, o que eu faço? Quando eu vou passando do caderno para o computador, eu vou dando um ok. Então, por exemplo, aqui tá tudo passado, mas aqui atrás já não tem nada, ou seja, esse pedaço aqui eu ainda não passei para o computador. E como funciona isso, gente? Depois que eu anoto essas frases, vou fazendo aquela anotação bem importante, eu me fortaleço, então eu começo a pensar muito sobre o livro. Eu acho engraçado que às vezes as pessoas que convivem comigo falam assim, nossa, eu não tenho trabalhado ultimamente, a minha cabeça tá fervilhando. Eu falo, calma que o livro vem, Meu paizão me cobra muito, ele fala, tá escrevendo livro? Às vezes não estar escrevendo livro é estar escrevendo livro, mas hoje ele sabe que vai sair o livro, porque ele que cuida da minha carreira, administra tudo, então eu acho que ele fica meio preocupado. Mas é importante esse período que você não faz nada, esse período de 1 mês, 2 meses pensando no livro, eu acho fundamental viver um pouco, conversar, ouvir história para depois colocar no livro, Ontem eu estava até comentando com os amigos que eles falaram, nossa, a gente tá no seu livro. Eu falei, gente, tudo isso que está acontecendo aqui vai estar no meu livro depois. Eles ficam rindo porque eu coloco mesmo. E aí essas anotações eu vou fazendo. Depois eu sento para escrever. Gente, todo dia eu escrevo? Bom, de segunda a sexta eu tento escrever. Final de semana eu fico com um caderninho. Se eu vou para algum lugar assim, aí eu tô na praia, eu tô escrevendo, eu vou tentando manter a história viva. Mas às vezes acontece de não ter tempo, então eu também me dou o direito de viver, aproveitar e não anoto. Eu tenho na minha cabeça sempre o trecho que eu parei. Então, por exemplo, se eu fiz uma anotação lá, terminei o capítulo e tal, eu já tô pensando, poxa, tem aquela cena que eu quero escrever e tal, e fico... Por que eu consigo escrever o livro? Porque eu fico instigada a escrever pra vocês. Eu fico, cara, eu tenho que contar essa história, eu tenho que ter essa cena. Quando o livro não me anima, aí é problemático, então não pode. Eu tenho que ter cenas quentes, cenas especiais e ter vontade de escrever isso pra vocês. Então eu faço muitas anotações também ao longo da minha produção,
produtividade. Conforme eu vou escrevendo os capítulos, eu volto lá, né? Se eu fiz nascer um personagem novo, eu anoto. Então eu vou colocando tudo, algumas características, né? Vou botando. E também é bem importante quando o capítulo, às vezes, eu anotei de um jeito, mas aquela cena rendeu mais do que eu esperava, e eu botei 2 cenas muito importantes no capítulo e não deu para falar sobre tudo naquele capítulo. Então eu já pego aquela outra cena que eu ia fazer naquele capítulo, já jogo pro outro. Aí a numeração muda toda, eu vou e anoto junto. Eu acho o caderno muito importante para o trabalho do escritor. Eu sei que tem muita gente que não usa caderno, faz tudo no computador, mas mesmo sendo no computador, que você tenha lá o seu cantinho de anotação, que você se ache na sua bagunça, né? Seja ela como for. Eu tenho essa prática do caderno, para mim é muito bom. Mas tem gente que já vai direto para o computador. Quando eu passo as cenas do meu caderno para o computador, aí eu já vou fazendo uma pequena revisão. Então uma frase que eu percebi que eu escrevi mal feita, eu já refaço, né? Um parágrafo que ficou meio torto, eu já boto ele na ordem. Às vezes uma cena que eu achei que não tinha que estar naquele momento, eu empurro para frente, falo, não, isso aqui eu vou fazer entrar depois. E aí vou me organizando. Então eu acho que é mais ou menos isso. Esse meu ciclo, eu fico um mês e meio sem vontade de escrever nada e vou fazendo pequenas anotações. De repente vem uma personagem, eu começo a anotar sobre ela, e também eu preciso ter a certeza que essa história vai encantar vocês. A minha busca aí é que sempre vocês adorem a história, né? Que a personagem motive as minhas leitoras e os meus leitores. Então eu fico sempre preocupada, né? Se essa história tem gancho mesmo, e fico me cobrando que eu tenha acertado na trama, para trazer uma trama para vocês que faça sentido. Porque é importante também você, quando começar todo esse processo, ter na sua cabeça que você vai lançar um livro, e o livro é eterno, né? Você vai embora e os seus livros vão ficar aí. Então que você traga uma história que faça sentido, que tenha motivo, né? A editora goste e fale, caramba, essa história é diferente, eu quero lançar isso. Tá, gente? Eu espero de todo o coração que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Não se cobrem em relação a ficar sem escrever. Às vezes ficar sem escrever é escrever, porque você também precisa viver. E também se cobre a escrever. Não fica assim 15 dias depois que você começar o processo do livro, porque senão você esquece fatos, você deixa de lado um capítulo, sabe? Você às vezes esquece um detalhe. Eu até fui reler um trecho anterior do livro, eu falei, nossa, não podia ter colocado isso por causa disso. Então é importante assim você estar por dentro de toda a sua história e não perder o fio da meada. Então tentar escrever todo dia, depois que você engrenar, você vai embora. E aí no meu caso eu fico em 6, 7 meses, né, escrevendo livro, e aí é de segunda a sexta, final de semana quando dá, né? E aí depois eu sento, vou fazer toda a revisão do livro, né? Vou ler, vou reler, vou ver o que eu vou mexer, vou aumentar uma cena, vou diminuir outra, vou cortar um diálogo, faço aquela limpa. Depois eu mando pro meu paizão também sempre me dá uma dica, ó, escreveu errado aqui, faz melhor isso aqui, não entendi isso, e aí meu pai é o meu primeiro leitor, e aí depois disso eu mando pro meu editor, né? E aí, graças a Deus, agora na Bienal 2015, que vai ser em setembro, vai ter livro novo lá na editora Valentina, no stand, que vai ficar lindo. Eu já soube que eles estão apaixonadíssimos pelo stand, estão produzindo um stand lindo para vocês, e tá numa localização super bacana, então acho que vocês vão curtir, vão lá toda hora falar comigo que eu vou adorar. E é isso. Se você ficou com alguma dúvida em relação a esse processo, né, eu acho que eu falei tudo, quanto tempo dura, como eu faço, vocês podem me escrever que eu tiro as dúvidas com o maior carinho, tá bom, gente? E você acredite no seu trabalho, é possível ser escritor no Brasil, sim, tá? Se dedica que vai acontecer, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!